A ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, conseguiu padronizar o processo de georreferenciamento. A medida deve aliviar os produtores rurais de todo o estado. Desburocratizar e facilitar o sistema de regularização de georreferenciamento em Mato Grosso. Esta é a ideia da Associação de Produtores de Soja e Milho ao buscar a padronização de documentos solicitados pelos cartórios. A falta de um padrão estabelecido proporcionava surpresas desagradáveis e, é claro, muitas dúvidas. A Corregedoria tinha um provimento em aberto que dava a liberdade do cartório exigir documentos que eles achavam, cada cartório se fazia o necessário. Por isso que surgiu uma celeuma muito grande dentro do estado e que um cartório aceitava fazer o registro de uma forma, outra de outra. As exigências de documentos que começaram a ser pedidos começou a inviabilizar o registro. E buscando a norma, a lei federal através do INCRA, a gente via que não era tudo aquilo necessário. Por isso que a ProSoja demandou junto à Câmara de Mediação para a gente sentar todos os entes, todas as partes, ou seja, a própria Corregedoria, a primeira do Tribunal de Justiça, que é ela que faz os provimentos, juntamente com a Noreg, que é a associação que representa os cartórios, o Intermate, que tem a legitimidade de dar as licenças, no caso, as anuências, com o próprio INCRA e também a própria Assembleia para a gente formatar um checklist. Com a medida, todos os cartórios deverão seguir um único checklist, o que irá garantir maior celeridade ao processo e evitará danos ao setor produtivo. O acordo foi mediado pela Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem e, ao longo de 3 sessões, as entidades participantes construíram juntas a lista de documentos a serem solicitados pelos cartórios dos 141 municípios mato-grossenses. Então, com certeza, agora, esse procedimento adotado, esse checklist de documentos, são documentos práticos, são documentos fáceis para você poder atender. Como você buscar dizer uma certidão de cadeia dominial, por exemplo, com validade de 30 dias. Quando você pegava um documento, vencia o outro, tinha que correr atrás de novo. Então, hoje, você vê a cadeia dominial não tem mais vencimento, por conta que foi o que aconteceu no passado, daquela matrícula, daquela escritura, não tem como mudar. E antes teria 30 dias, hoje, por exemplo, ela já não tem mais validade. Aquela certidão, ela é a eterna validade dela. E hoje nós temos um case de sucesso, que é a padronização do georreferenciamento no estado de Mato Grosso, e assim eu digo, agiu bem a ProSoja, agiu bem o INCRA, o Intermate e a própria Noreg, que resolveram decidir entre eles, autocompor, decidindo os destinos do procedimento de georreferenciamento no estado de Mato Grosso. Para o presidente da ProSoja de Mato Grosso e vice-presidente da Associação Nacional, a falta de um padrão acarretou em diversos prejuízos para os produtores rurais que sofriam há anos com as diversas exigências existentes nos diferentes cartórios do estado. Segundo ele, o acordo é um alívio para o produtor. Uma vez que a Corregedoria do Estado, que ela tem o poder de fazer essa legislação, ou seja, esses provimentos, e os cartórios eles têm que atenderem eles, com certeza absoluta, eu acredito que seja um assunto pacificado, que não vai ter mais esse transtorno para poder trabalhar. Porque isso a própria Noreg, por declaração do seu presidente, já vinha trabalhando muito esse trabalho. Então você veja que foi uma situação bastante confortável, onde a Noreg já prontamente aceitou que se fizesse esse checklist, porque eles mesmos falaram que já não aguentava mais de tanta reclamação. Segundo a mediadora, a iniciativa é um exemplo de que, muitas vezes, conflitos podem ser solucionados de forma pacífica, através do diálogo. A ordem hoje é fora do Poder Judiciário, poder conversar. Eu acho que a nossa sociedade está no momento em que as partes podem resolver as suas questões por elas próprias e não aguardando que um magistrado decida aquilo que você pode decidir por você mesmo. E foi isso que fez esses envolvidos na padronização do georreferenciamento e hoje já é uma realidade. Qualquer procedimento que você fosse fazer junto a essa propriedade, você estava impedido caso não tivesse esse georregistrado. Ou seja, desmembrar, remembrar, você dar em garantia num banco, você buscar qualquer situação que você fosse depender desse documento, você estava inviabilizado. Hoje já começava a vir a inviabilizar a própria atividade. Porque uma empresa que vai te fornecer aí um recurso para você poder plantar e você precisa dar em garantia essa terra, hipotecar, era uma das exigências que teriam para você poder buscar esse recurso.